Eu vou estar aqui com vocês, mas eu vou estar olhando para cá, porque é onde a minha tela está, tudo bem? Vamos lá. Então, gente, esse é o nosso primeiro encontro dessa imersão Caminho Interior. O que eu quero aqui com vocês? Nesse primeiro momento, eu vou dar uma apresentada no que é a imersão, qual é o desejo, qual é a intenção, de onde ela surgiu, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a dignidade humana. Não, vocês vão perceber que não tem nada de novo para a maioria das que vão assistir depois também esse encontro, mas que é fundamental a gente começar por esse tema, tá bom? Então vamos lá. A imersão já é um projeto que está no meu coração há muito tempo. Que o curso do livro, inclusive, do que vocês participaram, vocês que estão aqui, faz parte dela. Então, eu desmembrei um pouco para poder levar com uma certa facilidade pedaços do projeto, né, para as pessoas, para as mulheres. A imersão, ela é uma escola de formação permanente. Então, vocês sabem, a maioria pelo menos, que eu vivi 12 anos, pela graça de Deus, na vida religiosa. E na vida religiosa, a gente tem algo que a gente chama de formação permanente, ou seja, aquela formação que não acaba, ela vai até o fim da vida. A formação permanente, ela vem, qual é a essência dela? Ela é aquela vida acontecendo no dia a dia. Então, a minha vivência diária, a minha vida acontecendo, ela é o principal, o centro da formação permanente. Ou seja, tudo que vai acontecendo na minha vida faz parte da minha própria formação. Qual é o desejo da imersão Caminho Interior? É a gente trazer essa formação permanente para a vida laica. Todas nós mulheres, independente do nosso estado de vida, a gente precisa dessa formação, que parte da vida cotidiana, mas que, assim também como na vida religiosa, existem momentos, os pontos altos, onde toda a comunidade para poder ter aquele momento de fato de formação, ou seja, de receber uma informação, de receber um conteúdo para que no dia a dia, no centro da formação permanente, que é o cotidiano da vida acontecendo, eu tenha ferramentas, eu tenha atenção para tudo aquilo que está no meu intelecto, no meu imaginário, já faz parte da minha vida culta, né? Então, esse é o desejo maior, tá? E como fazer isso? Tá? Deixa eu ver se eu não me perder aqui, gente, tá bom? Então, é uma escola de formação permanente para mulheres. A gente tem a finalidade de construir um caminho de amadurecimento humano espiritual. E por que caminho? Porque uma experiência, partindo de uma experiência pessoal, assim como o Clube do Livro, como é tudo muito junto ali, nasceu de uma percepção a partir da minha própria vida, de uma necessidade de autoconhecimento profundo e verdadeiro, e de um autoconhecimento que partisse do meu ser mulher. Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Né? Quem é essa mulher aqui? Para que essa mulher foi criada? De onde ela veio? Para onde ela está indo? Então, esse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, que parte lá do início, né, da primeira Constituição, a minha primeira Constituição, que é o ser mulher, nasceu todo esse projeto. Então, por que o caminho? Porque é perceptível que, volto a dizer, a partir da minha própria experiência, da experiência de acompanhar tantas mulheres durante tantos anos na vida, que nada na nossa existência, nada na nossa vida é construído de um dia para o outro.
Então, é um passo de cada vez. Um passo vai sendo construído, enquanto ele vai sendo construído, ele já está pisando o outro passo seguinte. Então, nada na vida é por acaso. Allers fala muito, Rudolf Allers fala muito sobre isso, quando ele vem falando do desenvolvimento humano, da formação do caráter nas suas obras mais fundamentais, que quando a gente, por exemplo, a gente está educando um adolescente, a gente não começa a educar o adolescente, por exemplo, na adolescência. A gente educa o adolescente lá na infância. Quer dizer, na infância eu estou querendo um bom adolescente, eu vou educar bem a minha criança. E aí eu vou construir uma segurança, uma confiança, para que na adolescência essa pessoa já esteja com uma formação boa. Então, trouxe isso para significar isso que eu acabei de falar, que um passo, enquanto está sendo construído, ele já está construindo também o próximo passo. Então, por isso, um caminho, porque é uma construção. E porque um caminho me leva a algum lugar. Eu não me coloco a caminho sem saber para onde eu vou. Quando eu entro no carro e ligo o aplicativo de Waze, ou qualquer outro aplicativo desse tipo, eu coloco um destino. Então, esse caminho, ele, ele tem um fim, ele vai me levar a algum lugar. E, para saber aonde eu estou indo, eu preciso, portanto, passar por esse momento de autoconhecimento também, né? O próprio fim vai me dar força, coragem para poder viver o processo como deve ser vivido. Em um processo, esse caminho não dá simplesmente para a gente passar por ele. Né? A Santa Teresa d'Ávila dizia que essa vida é como uma carroça, e uma longa viagem numa carroça, né? Que era como se fazia antigamente, na época dela. Então, sacode, é incômoda, às vezes demora, mas é uma viagem que, enquanto eu estou nessa carroça, eu preciso vivê-la e não simplesmente passar por ela. Porque se eu simplesmente acordo, durmo, trabalho, cuido de filho, eu só estou passando por esse caminho, mas eu não estou vivendo este caminho de fato. E é isso justamente que dá sentido, que vai me levar com êxito ao fim, ao meu destino. Então, amadurecimento, que a gente de fato precisa ir crescendo, amadurecendo, e a gente só faz isso quando a gente vive cada passo humano e espiritual. Tá? A gente vai partir sempre do biopsicoespiritual da mulher, que é esse tripé, né, do ser humano, que dali partem todas as outras arestas, todos os outros galhos. Se a gente tiver uma imagem aqui de uma árvore, por exemplo, que tem raiz, tronco, né, galhos, folhas, frutos, nós vamos abordar todos os temas importantes para a vida da mulher, tá? Desde a sua própria dignidade, né, como a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, da dignidade humana de uma maneira geral, mas a gente vai falar sobre coisas práticas, como, por exemplo, beleza, maquiagem, a saúde da mulher, né? Então, nós vamos tratar de todos os assuntos possíveis aqui, para que a gente possa ter uma ampla visão das nossas necessidades. Então, a imersão ela visa a formação integral da mulher, como eu disse, e tem como uma ferramenta de suporte muito grande a vida fraterna. Por que a vida fraterna? Não só porque, volto a dizer, uma experiência pessoal de que a vida fraterna, ela de fato é um suporte muito grande para que a gente siga em frente e consiga alcançar um destino. Ela tem essa característica de abraçar, de entranhar Deus umas nas outras. E a própria palavra de Deus já diz claramente em vários pontos, em vários momentos da palavra, em várias passagens bíblicas, do quanto a vida fraterna é importante. São Paulo deixa isso muito claro.
a própria Santíssima Trindade, né? Lá na criação, façamos, quer dizer, eu não estou só, na igreja ensina, ele já é uma característica, um ponto, né, que a gente pode entender a Santíssima Trindade. Então, se o próprio Deus, uno, mas trino, vive esse amor fraterno, perfeitíssimo, pleno, e nos convida, a partir da própria constituição da família, a viver esta fraternidade, esse amor fraterno, porque a família ela é a fonte principal, né? É onde saem todas as outras vocações. Então, Deus, que já é uno e trino, cria Adão e Eva, uma família, para que eles, né, procriem, é claro, e dentro dessa família, dessa comunidade fraterna, eles possam viver o amor entre si, vivendo assim o amor a Deus. E vivendo o amor a Deus, viver assim o amor entre si. Então é como um ciclo. E a própria palavra diz, né, que a gente precisa amar a Deus no outro, porque quem não ama Deus no outro é mentiroso. Né? Porque se eu não amo quem eu vejo, como vou amar quem eu não vejo? Então a vida fraterna ela é esse ponto altíssimo de vivência de um amor autêntico. Tá? E tudo que nós tratarmos aqui na imersão Caminho Interior vai partir do ponto que está lá em São João, que diz: Deus é amor. Tudo vai partir daqui. Tá? E a gente vai entendendo, claro, o que é esse amor de Deus e o que é esse amor, então, portanto, que a gente precisa vivenciar. Então, a imersão ela acredita na força de uma vida de oração. O que essa força tem? Ela transforma qualquer coisa. E aí eu trouxe meu queridíssimo São Francisco de Assis, né, a quem eu devo muito na minha vida, que São Francisco diz que o amor transforma cemitérios em jardins. De fato, o amor transforma cemitérios em jardins. São Francisco sabia disso por conta da própria experiência de vida. Então, e porque também viu isso na vida dos irmãos e das pessoas que se chegavam a ele, dos leprosos no corpo e dos leprosos na alma, que São Francisco foi encontrando pelo caminho. Então, o amor, de fato, vai transformando os nossos cemitérios em belos jardins para Deus. Como nós vamos fazer isso na imersão? Nós vamos fazer isso junto com mulheres que mais claramente, mais nitidamente, deixaram um legado para a gente de que isso é possível, de que isso de fato acontece, de que isso é real. Portanto, nós teremos como uma grande baluarte, se a gente pode dizer assim, Nossa Senhora. Me perguntaram no Instagram, esses dias, inclusive, uma grande querida do meu coração, se esse projeto seria um projeto só ou voltado para religiosas, né, no sentido que tocaríamos em religião, tocaríamos em espiritualidade, falaríamos de Deus. E sim, nós vamos falar sobre isso, porque tudo vai partir disso. Nós vamos tocar em vários assuntos, bio, psico e também espiritual da mulher, mas tudo vai partir dessa verdade que vem daquele que é a verdade, que é Deus. Então, o nosso caminho, embora a missão seja aberta para todas as mulheres que quiserem estar aqui, mas nosso caminho ele vai partir desse fundamento, dessa verdade. Portanto, ele traz como grande referência Maria, a mãe de Jesus, né, que é essa mulher extraordinária, que isso é inegável para qualquer religião. A gente pode discordar em virgindade, a gente pode discordar se Maria teve outros filhos ou não, mas é impossível discordar que ela é uma mulher extraordinária, que foi escolhida por aquele que criou o mundo e que criou a mim e a você. Então, sim, ela é a nossa referência maior e junto com ela, mulheres que deixaram seu legado,
como Edith Stein, Teresa Jesus, Teresinha do Menino Jesus e tantas outras mulheres que nós traremos aqui no decorrer do caminho. O que pretende o projeto? O projeto pretende ajudar mulheres a encontrarem essa liberdade interior, a serem livres, só que não simplesmente serem livres no sentido de que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Não, mas a verdadeira liberdade, que é aquela de que eu já encontrei a minha própria essência, eu estou vivendo a minha existência, encontrando esse sentido da minha vida, e isso está transbordando. E se está transbordando, a gente está servindo com todas as nossas potências, servindo à humanidade. Primeiramente, aqueles que estão à nossa volta, e vai transbordando isso em toda a humanidade, de uma maneira ou de outra. E ser livres no amor, Deus novamente. No amor. E para quê? Para amar. Então, não ser livre nesse sentido valela do mundo, tá? E não ser livre simplesmente só porque eu preciso ter uma paz interior, ou eu preciso ter essa tranquilidade, um sentimento de satisfação, não. Ser livre, porque isso, eu quero que isso transborde. Então, ser livre para amar, amar verdadeiramente cada vez mais com as minhas potências. Na prática, um pouquinho da prática aqui, embora eu já tenha falado algumas vezes, em outros momentos, nós teremos encontros semanais aos sábados, às 7 horas da manhã, pelo Meet. Volto a dizer o que vocês já me ouviram falar em outros momentos. Por que pelo Meet? Porque eu encontro assim? Porque eu desejo que sejam encontros. Porque eu desejo a vida fraterna. Porque eu sei que isso é importante, que isso é fundamental para que a gente caminhe bem fortalecidas, tá? Então, por aqui, nós estaremos nos encontrando umas às outras. O grupo fechado no WhatsApp, né, para que a gente possa ter aquele relacionamento mais estreito, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo para falar algo que não coube aqui. A mentoria individual a cada 3 meses de adesão, então, completando 3 meses da adesão, né, a gente vai agendar uma mentoria comigo, individual. Então, vocês podem trazer qualquer tipo de tema que vocês tenham necessidade, que vocês percebam que vocês gostariam de ajustar, de trabalhar. Nós teremos ali uma hora para a gente poder estar conversando e ajustando essa questão. Quanto mais a gente se conhecer, mais fácil vai se tornar, porque vai ficar mais deslanchar melhor essa questão da mentoria. Os materiais em PDF, que eu vou estar disponibilizando num drive específico para vocês, que depois o Alexandre vai colocar lá no grupo, esse drive, tá? Eu não vou disponibilizar pelo grupo, porque vai ficar muito pesado, vai ficar muita coisa por ali. Algumas aulas bônus nós teremos no meio do caminho, né, de pessoas que eu trarei aqui também, para que vocês possam desfrutar de outras mulheres também, para estar por aqui. E investimento, né, que a gente já falou, mensal. Muito bem. Falando um pouquinho agora da dignidade humana em si. Como eu disse, a gente vai partir daquilo que é a verdade, né, que é o próprio Deus. Então, eu trouxe a palavra de Deus, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa dignidade humana. Não entrei especificamente na dignidade da mulher, isso aqui é assunto para um outro momento, mas partindo de Gênesis, da criação. Então, então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então, Deus já está aqui elevando o ser humano a uma dignidade muito parecida com a dele. Tá? Então, se a gente parasse aqui nesse ponto, embora a gente já está, quem, por exemplo, é católico ou protestante, que está por aqui nos acompanhando, essa frase é muito já calejada em nossa imagem, a gente já leu, já fez oração com essa palavra 557 milhões de vezes, mas às vezes a gente se perde dessa verdade. Então,
Deus, unitrino, quis nos criar a imagem e semelhança dele. Semelhança. Então, quer dizer que eu tenho características que fazem parte daquilo que Deus é. Gente, isso aqui é muita coisa, né? Então, partindo dessa verdade, a gente já pode entender que eu não sou pouca coisa. Eu não nasci para pouco, no sentido de potência, no sentido de existência para o serviço, para a doação, para a entrega. Só que isso só é possível fazer uma entrega verdadeira, só é possível eu deixar essas características que eu tenho de Deus em mim se derramarem se eu, em primeiro lugar, tenho esta relação com esse Deus que me criou. E nessa relação eu me sinto, eu não estou dizendo eu sei, eu estou dizendo eu me sinto amada por esse Deus que me criou. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas então, e aí ele criou a imagem e semelhança, e ele disse, olha, que ele reine, que o homem, né, no sentido homem e mulher, reine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais, sobre toda a terra, que ele reine. Se ele reina, quer dizer que o homem é rei, nós somos rainhas. Lá no Clube do Livro, a gente trata isso com um pouquinho mais de vagareza, mas nós somos rainhas. Rainhas porque eu quero, não. Rainha porque Deus me constituiu. Lembrando daquela imagem da rainha, que a rainha ela é constituída para servir, não para sentar no trono e colocar a sua coroa maravilhosa. A rainha é constituída para servir. Mas ela, nesse movimento de ser amada, quanto mais ela se sente amada, e claro, também sabe, ok? A gente vai caminhar para o saber também, para a razão. Mas quanto mais ela se sente amada, mais ela vai transbordando, mais ela levanta do seu trono e vai servir ao seu povo. Então, aqui está o primeiro ponto da dignidade humana, que é essa criação de Deus. Para que ele nos criou? Deus os abençoou, Adão e Eva, né? Dizendo, né? Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Aí ele continua, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam, submetei-a, dominai. Isso é uma bênção que Deus nos deu. A bênção que o próprio Criador do mundo deu para os homens. Eu tenho duas opções. Ou eu acolho essa bênção e vivo, portanto, ou eu vou repelir essa bênção. Eu não quero esta bênção. Se eu acolho essa bênção, eu preciso compreender que sou eu que domino isso. Que os animais e todo criado, além do homem, né, que todo criado está sob meu domínio. Deus confiou em mim para que eu pudesse dominar esta terra. O domínio aqui não é um domínio de controle, né? É um domínio de cuidado, é um domínio de usar daquilo que é usável, se eu posso dizer assim, que não é usar do outro, que a gente não está falando aqui do criado ser humano, mas a gente está falando de todos os outros criados, usufruir daquilo que Deus fez para mim de uma maneira, eu posso dizer uma palavra sublime aqui, de uma maneira inteligente. Né?
inteligente no sentido de que eu sei usar bem aquilo, eu vou usar o que eu preciso. Por exemplo, eu vou comer um animal, um frango, uma carne, quando eu preciso, e não simplesmente quando eu quero. Eu vou comer o que eu preciso, não simplesmente a quantidade que eu tenho vontade. Né? E daí, desse pensamento, a gente pode ir para todos os outros criados. Né? Disse, e eu quero parar nessa palavrinha, disse. A palavra de Deus não volta atrás. E a palavra de Deus, ela é criadora. Se Deus disse, acabou. Eu não tenho que discutir, nem você, nem a fulaninha, nem a qualquer outra pessoa nesse mundo pode dizer algo diferente. Então, ele disse, eis que eu vos dou, eu vos dou. Não fui eu que pedi, não fomos nós que pedimos, não fomos nós que achamos que precisamos ou que podemos, não. Ele disse, eu vos dou. Toda erva, semente, as árvores, eu vos dou. Ele nos deu. Por que eu estou frisando muito isso? Eu não quero entrar nisso aqui agora, tá? Porque eu não quero me demorar tanto com vocês, porque todas nós somos mulheres do século XXI, nós vamos ver isso mais para frente, que temos uma rotina, uma vida de mulheres do século XXI, que tem algumas tarefas, algumas exigências durante o dia para serem cumpridas de maneiras diferenciadas. Então, não quero me demorar tanto com vocês aqui para não tomar tanto tempo de vocês. Mas, então, ele disse, né? Eu vos dou. E aí, o que eu ia dizer? Que muitos pensamentos da nossa atualidade, né, e trazendo um pouco aqui até dos últimos séculos, não só do nosso, tem alguns pontos que distorcem um pouco essas questões dessa verdade que nós estamos trazendo aqui. Então, a gente tem muitos pensamentos de linhas diferentes que vão distorcer algumas coisas, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Se o próprio Deus, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Criador de todas as coisas, se o próprio Deus, que é o amor, que é a verdade, ele olhou para você, minha querida. Ele olhou para sua mãe, independente do que a sua mãe tenha sido, feito. Ele olhou para sua filha, ele olhou para sua tia, para sua irmã, para sua coleguinha, ele olhou para você e disse: isto é muito bom. Quem sou eu e quem é você para dizer que alguém não é tão bom assim? Mas eu não queria aqui, tá, falar do outro. Eu não quero falar aqui nesse momento de outros relacionamentos. Eu quero falar do relacionamento da gente com a gente mesmo. Então, quem sou eu para olhar no espelho e dizer assim, você não presta, ou você não é boa porque você não dá conta disso, você ainda não alcançou aquilo, você ainda não chegou naquele ideal, você ainda não. Quem sou eu para olhar no espelho e dizer que você é tão fraca que você não pode, você é tão ruim que você olha o seu pecado, olha o seu. Quem sou eu para ir contra aquilo que Deus disse? Então, diante desse processo de autoconhecimento que nós estamos continuando a viver, e vamos viver com muita intensidade aqui na imersão Caminho Interior, nós vamos o tempo todo lembrar disso, que eu sou amada, querida e desejada por um Deus, por um Pai que me criou, e já sabia
as voltinhas que eu ia fazer pelo meio do caminho. E ainda assim continua me amando, me querendo, me desejando. E toda hora me fazendo voltar para essa verdade da criação. Então, já trouxe aqui, introduzindo a palavra Pai, no Novo Testamento, o próprio Jesus vem nos dizer, vem nos ensinar a rezar. E a primeira palavra desta oração que ele nos ensina é Pai. Então, ele nos ensina a chamar Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente. Ele nos ensina a chamar a este Deus de Pai. Aqui eu sei que podem haver muitas fragmentações nessa palavra por conta da imagem que nós temos de Pai, talvez o nosso Pai aqui nesta terra. Mas nós precisamos perpassar por essa imagem do Pai terrestre e irmos no que essa palavra de fato significa. E se nós, como diz também no Novo Testamento, né, nós somos elevados a essa dignidade de sermos chamados de filhos de Deus. Se somos filhos, estamos sob o cuidado, estamos sob o amor, e aqui eu diria o amar, né? Porque dá um entendimento maior de ação, do amar de Deus, Pai, de Deus Pai, né? Que cuida, protege, vela, educa, ensina, e de vez em quando também, quando nos colocamos diante dele como criancinhas mimadas, de vez em quando também nos toma pela mão e vai dando uma arrastadinha para a gente não parar pelo meio do caminho. Claro, isso, se nós tivermos o mínimo de abertura para que ele possa realizar isso em nossa vida, né? Porque somos adultos, né? E a imersão, ela é feita para mulheres que podem estar no iníciozinho da vida adulta, mas que já estão entrando nela. Por isso que ela não é aberta para adolescentes, ela é aberta para mulheres a partir de 18 anos, porque por conta dos próprios assuntos também que nós trataremos aqui. Aqui, para a gente fechando esse encontro de hoje, né, da explanação do tema, eu trouxe um trechinho que eu vou ler na íntegra para vocês. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Consiste na sua vocação, ou seja, no chamado à comunhão com Deus. Comunhão com Deus é estar entranhado. Tá? Aqui eu vou trazer, para as mulheres que são casadas, isso vai ficar um pouco mais fácil de compreender. As outras, né, com toda certeza, já entendem mais ou menos o significado disso. Aqui eu vou trazer a imagem da comunhão conjugal entre o homem e a mulher. Na comunhão conjugal, o homem e a mulher, eles já não têm mais nada o que dar um para o outro, porque eles já estão entregando tudo, coração, alma, desejo, vontade, os sacrifícios do dia, eles já estão entregando tudo um para o outro que eles têm. Eles entregam, então, o corpo. E aí tem uma totalidade, porque nós somos corpo e alma. Então, nós entregamos tudo na comunhão conjugal. É tanta comunhão que existe ali, é essa simbologia, que ainda assim é uma imagem fraca daquilo que é a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos estar entranhadas em Deus, corpo, alma, tudo. E como entranhamento, aqui eu peço perdão para as minhas irmãs que não são católicas, mas aqui eu preciso trazer essa verdade que não há comunhão mais excelente dessa imagem, inclusive, que eu trouxe aqui, da própria comunhão eucarística, porque ali o entranhamento do corpo dele com o meu.
a minha alma com aquilo que ele é. Então, comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela precisa acontecer todos os dias e constantemente. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Aqui é próprio da oração, né? Que a oração é esse diálogo com Deus. E eu falei lá atrás que a vida de oração vai permear também nossos encontros por aqui, tudo que diz respeito à vida de oração. Então, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois, se existe, né, se o homem existe, é só porque criado por Deus, por amor, é por ele e por amor, constantemente conservado. Deus cria e conserva o homem. Então, se eu e você estamos aqui com desejo de crescermos, de amadurecermos, de encontrarmos cada dia mais o sentido da nossa existência, de vivermos esse sentido todos os dias, se a gente tem essa sede, seja uma sede que dá arrepio, ou seja uma sede parte da inteligência, se a gente tem essa sede, é porque Ele constantemente está nos conservando. Porque, como diz a palavra, sem Ele nada podemos. Então, além de criar, Ele conserva em nós. Então, nem pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Então, novamente a palavra aqui, livre, né? Livremente, essa liberdade que eu tenho para voltar este amor para Deus, para devolver este amor para Deus, no serviço aos irmãos, aqueles que estão à minha volta. As que são casados, primeiramente, no serviço à sua casa, ao seu esposo, aos seus filhos, e daí vai crescendo, vai transbordando cada vez mais. Mas reconhecer livremente, não por coação, ou não porque alguém está me dizendo. A gente escuta muitas vezes, no meio cristão, a gente escuta assim, eu sempre fui criado na igreja, então sempre fui à igreja, mas aí com 16, 17 anos, com 30 anos, aqui foi o ponto de conversão, porque foi ali que eu tocou, foi ali que eu senti, foi ali que eu comecei a entender, que eu comecei. Foi ali que livremente você começou a ter essa intimidade com Deus. Então, todo o resto valeu? Valeu, claro que valeu. Mas, livremente, o passo crucial é quando a gente encontra esse ser livre para devolver a Deus esse amor que nós recebemos. E, volto a dizer, só assim a gente consegue se entregar verdadeiramente. E aqui, minhas queridas, fechando esse pensamento de hoje, a gente só entrega quando a gente solta. Senão a gente ainda está querendo controlar. Então, eu espero, desejo que eu, em primeiro lugar, verdadeiramente eu, em primeiro lugar, consiga fazer um caminho interior de liberdade, de amadurecimento. E desejo que você possa, junto comigo, fazer esse caminho, crescermos juntas, né? E um dia, no céu, né, a gente possa se encontrar e viver essa felicidade plena. Aqui, essa vida fraterna ainda muito rasa, muito rala, ainda frágil. Mas no céu, essa vida fraterna, ela vai ser de uma excelência e de uma grandiosidade que não dá para a gente verbalizar. Nós vamos então encerrar esse primeiro encontro aqui da imersão Caminho Interior. Tendo alguma dúvida, querendo colocar alguma coisa, também o grupo está lá, vou deixar aberto hoje, para a gente poder bater um papo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, Deus abençoe e guarde todos vocês. Um bom dia.